Olá pessoal, meu nome é Jorge, sou professor de Física e hoje a gente vai estudar um movimento chamado lançamento oblíquo. A gente já conhece a cinemática, né, o movimento variado, o movimento retilíneo uniformemente variado e o movimento retilíneo uniforme. E a gente vai aplicar esses dois tipos de movimento, um com aceleração e o outro com velocidade constante, nesse lançamento oblíquo. O que seria o lançamento oblíquo? Se você lança um objeto considerando a direção da velocidade inicial em relação à horizontal, um certo ângulo de lançamento, você vai obter, né, uma trajetória desse objeto dessa forma. Vamos jogar esse objeto aqui e você vai perceber. Então, jogando o objeto, a gente percebe que ele descreve, né, uma curva no ar. E essa trajetória aqui, a gente conhece como uma trajetória parabólica. Então, isso aqui é um arco de parábola. Ok? E essa parábola a gente consegue descrever, e aqui a gente tem um desenho para isso, que é o seguinte: no início do lançamento, com a velocidade inicial, essa velocidade tem um certo ângulo, que é o ângulo de lançamento, o objeto começa a subir e, num primeiro momento, a velocidade é alta, mas ela começa a diminuir. Então, existe uma velocidade vertical que vai diminuindo à medida que o objeto sobe. Vou colocar essa velocidade vertical como sendo Vy. Essa velocidade vai diminuindo. Na subida o movimento é um movimento cuja velocidade é contrária à aceleração. A aceleração vai ser da gravidade. Então, seguindo a minha orientação, aqui o meu eixo Y positivo para cima, a velocidade tem o mesmo sentido da orientação. No entanto, a gravidade, que é para baixo, né, a gravidade da Terra, é no sentido contrário à orientação que eu estou dando. Então, a velocidade de Vy vai diminuindo, o objeto vai parando, né, à medida que sobe, até que sua velocidade vertical lá no ponto, no topo, né, no ponto mais alto da trajetória, quando o objeto sobe, ele atinge uma altura máxima, essa velocidade Vy é zero. Então o objeto para de subir e começa a descer novamente. E aí as velocidades na mesma posição são iguais, só que agora é para baixo, no eixo Y, Vy, e ele vai aumentando a velocidade agora na descida. Uma característica importante desse movimento, desse lançamento oblíquo, no vácuo, né, é que se você pegar cada posição ocupada pelo objeto na subida, né, aqui você tem um movimento retardado e aqui você tem um movimento acelerado na descida. Mas se você pegar cada posição e projetar no eixo X, cada posição tomada pelo objeto projetada no eixo X, você percebe que os deslocamentos no eixo X são iguais. Então, aqui considerando o eixo X, as projeções dessas posições aqui, você percebe deslocamentos iguais. Vou chamar de ΔX. Então, em cada intervalo de tempo do movimento, o objeto percorre intervalos iguais de espaço em tempos iguais. Então, no eixo X, você considera um movimento uniforme, ou melhor, movimento retilíneo uniforme. A velocidade do eixo X é constante desde o começo do lançamento, vou chamar de Vx. Ela é constante desde o começo do lançamento até o final. Então, no eixo X, considerando o deslocamento, ele é um movimento uniforme, retilíneo uniforme com velocidade constante. Já no eixo Y, como a gente estava olhando, né, o movimento é retardado na subida e acelerado na descida. Mas é um movimento retilíneo uniformemente acelerado ou variado. Então, como são dois movimentos, né, ao mesmo tempo que você pode analisar no eixo X e no eixo Y, esse movimento é um movimento especial e a gente vai a partir de agora descrever, usando as equações da cinemática, a gente vai descrever e fazer deduções, por exemplo, da altura máxima do objeto, quando ele toma a sua posição máxima na trajetória, qual é essa altura máxima, e o alcance do objeto, né, desde o ponto inicial até o ponto final, o alcance na distância horizontal que ele consegue chegar. Então vamos fazer isso. Como a gente tem a velocidade inicial e o ângulo de lançamento, a gente consegue, pegando esse desenho aqui no começo, imaginar um pequeno triângulo retângulo e cuja hipotenusa é a velocidade inicial. Então essa velocidade inicial ela pode ser projetada no eixo X, vai ser a velocidade V0x,
E a velocidade inicial pode ser projetada no eixo y, que é v0y. Ou seja, a velocidade inicial é um vetor, né? E como todo vetor, ela possui componentes. Componente no eixo x e a componente da velocidade inicial no eixo y. Ok, então, agora calculando algumas equações importantes do lançamento oblíquo, e só complementando as informações que a gente tem aqui no nosso desenho, a gente viu que no eixo x você tem um movimento retilíneo uniforme, né? Os deslocamentos são iguais, então o objeto, se a gente projetar as suas posições, ele percorre distâncias iguais e tempos iguais. E no eixo y, se a gente colocar os deslocamentos verticais como sendo delta y, a gente percebe que na subida os deslocamentos são cada vez menores, né? Ele está desacelerando, a gente tem um movimento retardado, o objeto vai parando à medida que sobe, e depois ele vai acelerando e aumentando o deslocamento, né? No mesmo intervalo de tempo. Então, os deslocamentos na vertical, na subida, são cada vez menores. Então, esses são os deslocamentos. E para calcular as equações, por exemplo, o alcance e a equação da altura máxima, a gente vai precisar usar sempre dois valores constantes, que são a velocidade inicial e o ângulo de lançamento dessa velocidade inicial. São valores constantes e, dado o início do movimento, elas não mudam mais, esses valores. Então, por exemplo, aqui, a velocidade inicial a gente pode decompor no eixo x, e a gente pode usar no nosso triângulo, né, um pequeno triângulo retângulo aqui. A gente tem o cateto oposto ao ângulo, que é a velocidade projetada no eixo y, e o cateto adjacente, que é a velocidade v0 projetada no eixo x. Então eu vou usar a definição de seno de θ, é o cateto oposto ao ângulo, v0y, componente da velocidade no eixo y, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é a própria velocidade inicial, v0, é o módulo dela, né? E aí, multiplica cruzando essa expressão, v0y é v0 seno θ. Então essa é a velocidade inicial projetada no eixo y. Essa componente, deixa anotado, a gente vai precisar dessa definição depois. Se a gente calcular no mesmo triângulo retângulo o cosseno do ângulo de lançamento, cosseno de θ, vai ser o cateto adjacente, que é v0x, dividida pela hipotenusa, que é v0. Então, novamente, v0x, a componente da velocidade inicial projetada no eixo x, é a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Então, são valores que as expressões, né, que a gente vai precisar, são valores constantes. Ok. O primeiro valor, a primeira conta que eu vou fazer é calcular o tempo de subida. Porque nesse movimento, já que ele se dá no vácuo, né, não existe força de resistência do ar, o tempo para subir até a altura máxima é o mesmo tempo para descer até a horizontal novamente. Ou seja, o tempo de subida é igual ao tempo de descer. Eu vou chamar tempo de subida de TS, é o tempo para subir até a altura máxima, e o tempo de descida, TD, para descer até novamente a horizontal, né, a superfície. Mas esses tempos são iguais, tá? Então o tempo de subir é o mesmo valor do tempo de descer. Então vamos colocar aqui. Então, se o objeto leva o mesmo tempo para subir e para descer, o tempo total é somar esses dois valores, né? Então vamos colocar assim. Vamos pegar o eixo Y e calcular o tempo de subida do objeto até a altura máxima. Então no eixo Y, a gente pode pegar a equação da velocidade. Então, considerando a velocidade no eixo Y, VY, né? A gente pega essa equação, que a gente já conhece da cinemática. Velocidade final, velocidade inicial. A aceleração é negativa, né? Porque a orientação da aceleração é contrária à orientação positiva do nosso eixo. A aceleração vezes o tempo. A gente pegando essa equação, a gente pode impor que na altura máxima a velocidade vertical é zero, é nula, né? Ele atinge a altura máxima com velocidade vertical zero. Então, colocando zero aqui, você vai ter a velocidade inicial no eixo Y, que já fizemos a dedução, que é V0 seno θ,
menos a aceleração vezes o tempo. E esse tempo agora é o tempo de subida. Ou seja, o tempo que o objeto leva para atingir a altura máxima e cuja velocidade vertical é zero, lá em cima, né? A gente impôs isso aqui. E aí é só isolar o tempo de subida. Então vai ficar G, tempo de subida, igual V0 sendo t. Esse menos aqui, esse termo aqui, ele vai passar para o lado esquerdo, vai ficar negativo, menos com menos dá mais. Então, o tempo de subida é igual a V0 sendo t, vezes, e dividido pela gravidade. Então, esse é o tempo de subida, a gente deixa anotado. Se a gente precisar dessa relação aqui, a gente usa. Como eu falei que o tempo para subir é igual ao tempo para descer, o tempo total do movimento, né, o tempo total do movimento, a gente chama de tempo de permanência no ar, total desse movimento. Então é só multiplicar esse valor por 2. É o tempo de subir mais o tempo para descer. Eu vou deixar anotado aqui também. Então, o tempo total do movimento, o tempo de permanência no ar, vou chamar de T total, é 2 vezes esse valor, porque subir e descer levam ao mesmo tempo. É só multiplicar essa quantidade por 2. V sendo θ dividido pela gravidade. Vou deixar anotado também. Então, usando a equação no eixo y da velocidade, a gente calculou o tempo de subir e o tempo total do movimento. Ok. Agora, para calcular o alcance desse movimento, o que é o alcance, né? O alcance, se você lança um objeto com uma certa velocidade inicial e um certo ângulo de lançamento, esse objeto vai subir até uma altura máxima e vai descer. E onde ele tocar lá na frente, né, ele vai tocar uma certa distância da origem. Essa distância aqui da origem, onde ele toca lá na frente, essa distância total chama-se alcance. Então, dependendo do ângulo de lançamento e da velocidade inicial, ele pode ter um alcance maior ou menor. Isso vai depender desse ângulo de lançamento e da velocidade inicial. Então, para calcular esse alcance, essa distância horizontal, no eixo x, vou pegar uma equação no eixo x, que é um movimento retilíneo uniforme, e vou tentar calcular esse alcance, tá bom? Então, vamos pegar aqui do lado do eixo x. Vou pegar uma equação do movimento retilíneo uniforme, a equação da posição, no caso, né? Vamos pegar essa equação aqui. Posição final, posição inicial, a velocidade no eixo x, que é constante, vezes o tempo. Então, essa equação do movimento uniforme, a gente pode considerar desde o começo que a posição inicial é zero, né? Porque se a gente retornar aqui para o nosso gráfico, tanto a posição inicial em y é zero, como a posição em x inicial é zero, porque o objeto parte da origem, né? Do nosso sistema de plano cartesiano. Ele parte da origem, então você tem as posições iniciais igual a zero. Então essa equação fica assim: x é igual a velocidade inicial no eixo x, a componente da velocidade no eixo x, que a gente já tem a expressão para ela, essa aqui, e vezes o tempo. Se a gente pegar essa equação do eixo x e substituir aqui o tempo total de permanência no ar, a gente vai ter o alcance x máximo que esse objeto obteve. Ok? Então, o objeto leva um tempo total para fazer todo esse movimento. E aí o alcance vai ser definido dentro desse tempo total. Então, vamos pegar essa quantidade aqui e jogar aqui nessa equação. E aí, esse x vai ser o alcance que a gente quer calcular. Eu vou chamar o alcance de A, tá? Só para ficar definido como alcance, letra A. Então, o alcance do movimento, do lançamento oblíquo, vai ser a velocidade V0x, que a gente já fez a definição, a componente da velocidade no eixo x, é V0 cosseno θ. Então, vai ficar V0 cosseno θ. Vezes o tempo. Mas esse tempo aqui vai ser o tempo total. Tá? Esse tempo aqui. Tempo total de permanência no ar. E aí, substituindo, vamos colocar aqui 2 vezes V0 seno θ
dividir pela gravidade. Vamos só dar uma ajeitada nos termos e o alcance. O alcance vai ser esse V0 é a velocidade inicial, duas vezes, então vai ficar V0 quadrado, duas vezes o seno vezes o cosseno. Duas vezes o seno vezes o cosseno do ângulo de lançamento, dividido pela gravidade. Ela poderia ficar desse jeito, a expressão do alcance, que é uma fórmula fixa, poderia ficar assim, mas existe aqui uma identidade trigonométrica, né? É duas vezes o seno vezes o cosseno do ângulo, que é o seno do arco duplo. Então a gente pode fazer isso, sabendo que o seno de 2x é duas vezes o seno de x vezes o cosseno de x, isso aqui é igual a isso, a gente pode substituir e aí deixar a fórmula do alcance assim. Então, velocidade inicial ao quadrado, dividido pela gravidade, vezes duas vezes o seno vezes o cosseno, é o seno de 2 θ. Vou colocar assim. Pronto. Essa é a fórmula do alcance. A gente vai deixar aqui. E em seguida a gente faz uma conta só para usar ela e calcular o seguinte. Vamos calcular qual o ângulo de lançamento que vai dar o alcance máximo. Então, que ângulo eu devo lançar o objeto para que o alcance seja máximo? Isso a gente vai calcular usando a forma que a gente conseguiu deduzir. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar um espaço aqui. Vou fazer essa conta aqui do lado. Vou fazer de outra cor. Olha, para atingir o alcance máximo, por enquanto eu não vou usar o cálculo diferencial integral, vou usar só equações e a matemática do ensino médio mesmo. Depois a gente usa o cálculo diferencial integral. Então, o alcance máximo, para que o alcance seja máximo, a gente pode impor o seguinte: o alcance máximo ele vai se dar com que ângulo a gente vai ter um alcance máximo? A gente pode definir o seguinte: para que essa quantidade de alcance seja máximo, o seno de 2θ tem que ser igual a 1. Então, V02, que é a velocidade inicial pela gravidade, isso aqui é constante, isso aqui não muda. Mas esse seno de 2θ, isso aqui tem que dar 1. Porque é o maior valor que esse seno pode obter, o maior valor que ele pode obter. E se ele der um número menor que 1, então o alcance não vai ser máximo. O valor que esse seno, essa quantidade aqui tem que dar é 1, para que o alcance seja o máximo possível. E aí a gente impõe isso, que o seno de 2θ tem que ser igual a 1. Então, se isso aqui vai dar 1, então o alcance vai dar V0 ao quadrado sobre G, somente. Esse vai ser o valor máximo do alcance. Mas para que essa quantidade, o seno de 2θ, seja igual a 1, quanto valerá o θ, né? O ângulo de lançamento? Então a gente vai fazer o seguinte: se o seno de 2θ tem que dar 1, qual é o seno do ângulo que dá o valor 1? É o seno de 90, né? Do círculo trigonométrico. Então vamos pegar aqui o seno de 90, eu vou colocar assim: seno em radianos, 90 π sobre 2. Por quê? O seno de 90 dá 1, ok? E aí, se o seno de 2θ é igual ao seno de π sobre 2, que é 90, então esses dois argumentos têm que ser iguais. Se esse valor é igual a esse, então os argumentos são iguais. Então 2θ tem que ser igual a π por 2, que é 90. E aí, dessa forma, o θ, passa o 2 dividindo para lá, ele inverte, né? Então vai ficar π, passa para baixo, multiplicando, então vai ficar π sobre 4. E π sobre 4, isso aqui é 45 graus. Em radianos π sobre 4, mas em graus é 45 graus. Então significa se você lançar um objeto no vácuo a 45 graus em relação à horizontal, esse ângulo de lançamento, você vai obter o maior alcance possível. Okay? Então o alcance máximo se dá
a 45 graus, a velocidade em relação à horizontal. Então esse é um valor importante, a gente deixa aqui, e a gente fez essa análise a partir da equação do alcance que a gente deduziu. Okay? O próximo passo é calcular a altura máxima e a equação da trajetória. Okay? Vamos lá. Eu vou apagar, então, notem aí, vou apagar esse lado aqui. Fórmula do alcance calculada. Vamos pegar a equação da trajetória, na primeira equação da altura máxima. Depois a equação da trajetória. Então, altura máxima. Como a gente tem a liberdade de escolher o eixo X ou o eixo Y, como é a altura máxima, né? É uma distância máxima do eixo Y, ou seja, é o topo da nossa parábola, é o vértice da parábola, né? É o vértice da parábola. Então, eu vou pegar uma equação, por exemplo, a equação que não vai se preocupar com o tempo, né? Tempo de subida, tempo de descida, é uma equação que não usa tempo. A equação de Torricelli. Então, a equação de Torricelli. Torricelli, ele é uma equação, eu estou considerando o eixo Y, né? Então é essa aqui, VY ao quadrado, velocidade final, velocidade inicial ao quadrado, menos a gravidade, 2 vezes deslocamento no eixo Y, ok? É o nosso ΔS, né? Como a gente quer calcular a altura máxima, a gente vai considerar que a velocidade lá no topo é zero, né? Ele para de subir lá no topo, então isso aqui é zero. V0y a gente já conhece, é a velocidade inicial projetada no eixo Y, é V0 seno θ. Então vamos colocar aqui, V0 seno θ. Isso aqui é o quadrado, então, isso aqui é o quadrado. Menos 2 vezes a gravidade, vezes ΔY. Como a velocidade lá em cima é zero, velocidade vertical é zero, esse ΔY é o deslocamento até chegar lá no topo, né? Eu vou chamar de, isso aqui é o ΔY, é a altura máxima, até a velocidade ser zero, né, no eixo vertical. Então isso aqui é minha altura máxima. O maior valor que calculado aqui no eixo Y, ok? De deslocamento. E aí é só passar esse termo para cá. Eu vou levar ao quadrado, V0 ao quadrado, seno θ ao quadrado. Passou para cá, ficou negativo, né? Aqui tem menos 2g de altura máxima. Esse menos vai cortar com esse menos. Então, o que é a altura máxima? Isolado a altura máxima. V0 seno θ ao quadrado dividido, esse 2g multiplica a altura máxima, passa a dividir, ok? Sobre 2 vezes a gravidade. Então essa é a expressão da altura máxima. Então se você quiser calcular a altura máxima que o objeto atingiu, né, na subida, através dessa fórmula fixa também. Então a gente tem duas fórmulas fixas, o alcance, que depende da velocidade inicial e do ângulo de lançamento, e da altura máxima. Vou deixar anotado. São dois valores. Ok? Ok, agora a gente obteve o alcance e a altura máxima, a gente vai obter agora no lançamento oblíquo a equação da trajetória, ok? Então, passar um espaço aqui. Deixa um espaço. Na equação da trajetória, a gente vai usar equações dos dois eixos, né? O eixo X e o eixo Y. Então, por exemplo, a equação da trajetória. O que essa equação vai trazer para a gente? Ela vai me dar, em cada posição que o objeto ocupou, em cada posição que ele ocupou, a gente vai ter aqui no eixo
no eixo x, a coordenada dele, e no eixo y. Então, a cada posição que o objeto ocupa, a gente vai conseguir achar as coordenadas dessa posição no espaço, né? Que vai se dar em cima da trajetória parabólica. Ok? Então, a equação da trajetória me dá a posição x dada a posição y, ou o inverso. Ok? Então, como é que eu acho a equação da trajetória? Vou pegar no eixo x a equação do movimento, da posição. A gente conhece o movimento uniforme, né? X, x0, velocidade x, tempo. A posição inicial no eixo x é 0, né? Tanto a posição inicial no eixo y como no eixo x é 0. Então, porque o objeto parte da origem, né? Ele parte aqui da origem do nosso sistema de coordenadas. Então, isso aqui é 0. Então, x é igual a V0x vezes o tempo. Mas V0x é a componente da velocidade inicial no eixo x, que a gente já tem aqui. V0 cosseno θ. Então, isso aqui vai ficar x é igual a V0 cosseno θ vezes o tempo. Se eu isolar daqui o tempo, eu vou isolar o tempo daqui, então vai ficar x sobre esse termo aqui, V0, em função do cosseno do ângulo e da velocidade inicial. Então eu vou chamar essa equação de equação 1, equação número 1, e agora pegando o eixo y, pegar o eixo y, vou pegar a equação que a gente não usou até agora, a equação da posição no eixo y, movimento variável, que é essa aqui. Posição final, posição inicial, velocidade inicial em y, tempo, menos meio, gravidade do tempo ao quadrado. Essa equação a gente pode substituir nessa equação o tempo isolado na equação do eixo x. Ok? Então, só ajeitando aqui, você tem novamente y0 é 0, posição inicial, essa parte da origem. Só ajeitando mais um passo aqui, posição final, V0y, é velocidade no eixo y, que a gente já conhece, V0 seno θ, V0 seno θ, vezes o tempo, menos meio, aceleração gravidade, T ao quadrado. Eu vou chamar essa equação do eixo y de equação número 2. E o que eu vou fazer é substituir a equação 1 na equação 2. Então vamos fazer essa substituição. Então, substituindo 1 em 2, o que a gente vai obter é o que a gente quer encontrar na equação da trajetória. Tudo bem? Então, vamos fazer isso aqui. Então vamos pegar a equação 2, copiar mais uma vez. Vezes o tempo, menos gt quadrado. E onde tiver tempo, eu vou substituir essa expressão, que eu isolei no eixo x. Então vai ficar y, que é igual a v0 seno θ vezes o tempo. Mas o tempo é isso aqui. É x sobre V0 cosseno. Menos, mesma coisa aqui, meio, vezes a gravidade, vezes tempo ao quadrado. Mas o tempo ao quadrado é igual a isso aqui, que é x sobre V0 cosseno ao quadrado agora. Então vai ficar x quadrado dividido por V0 quadrado, velocidade inicial, cosseno quadrado. E agora, ajeitando um pouco mais, eu vou cortar a velocidade inicial, aqui no primeiro termo, em cima e embaixo. O seno dividido pelo cosseno é tangente, então eu posso reescrever essa expressão. Tangente de θ, que é um valor constante, vezes x. Esse θ é o ângulo de lançamento, é o nosso ângulo de lançamento aqui. Vezes x menos, em cima vai ficar g, multiplicar x ao quadrado. Embaixo ficou duas vezes velocidade inicial ao quadrado, cosseno ao quadrado.
Então o que a gente tem aqui é o que a gente vai chamar de equação da trajetória. Ela depende somente de x e y, ou seja, dado o valor de x, você consegue achar o valor de y. Então é uma equação que não tem o tempo como variável, só x e y, são as coordenadas de cada posição que o objeto vai ocupar durante o lançamento oblíquo. Então essa é a chamada equação da trajetória. Se a gente olha um pouco para ela, a gente percebe duas coisas, né? A gente percebe que você tem aqui uma equação que existe uma constante, eu vou chamar de B, esse termo aqui, vezes a variável x, então B é a tangente de θ, e esse termo aqui, que é uma constante, vezes a variável x quadrado, vezes o x elevado ao quadrado, eu vou chamar de A, que é tudo isso aqui, é a gravidade dividido por 2 vezes zero quadrado, cosseno quadrado de θ. Então, ou seja, essa equação da trajetória nada mais é que a equação dessa parábola, que corresponde à nossa parábola. Né? Uma equação de segundo grau em x e a equação da parábola. Então a gente pode sempre lembrar, vou colocar desse lado aqui, sempre lembrar que essa equação é tipo essa aqui, do segundo grau. O y é um dx menos ax quadrado. Então toda a equação do lançamento oblíquo, ela é tipo essa equação do segundo grau. Então, equação do segundo grau. Então, se você tem a equação da trajetória, você tem a equação da parábola, ok? E você pode usar a matemática que você conhece. Por exemplo, aqui é a altura máxima. O que é a altura máxima? A altura máxima é o y do vértice, né? Essa distância aqui, máximo o valor máximo do y, é o y do vértice. Então, isso aqui é o y do vértice, que a gente conhece da parábola, né? É menos θ sobre 4a. E, então, nesse ponto de altura máxima, o y do vértice corresponde à altura máxima, o y do vértice. E a coordenada x aqui é o x do vértice, né? Aqui nesse ponto aqui é o x do vértice que a gente conhece também, que é menos b sobre 2a. Então a gente pode usar o vértice da parábola para calcular o que a gente quer também.